A natureza é uma incógnita até mesmo para os cientistas que trabalham diariamente para tentar descobrir, solucionar e tentar entender seus fenômenos. Nesse vídeo listamos alguns dos fenômenos mais estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Mas antes, deixe o seu joinha mais rápido que um relâmpago em uma mega tempestade, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo como este. Seja bem-vindo à Casa dos Curiosos e bora pro vídeo. Fluxo de lava. Aproximadamente existem aqui no planeta Terra cerca de 1.500 vulcões. Sendo assim, são verdadeiras e genuínas forças da natureza. Quando um entra em atividade, com certeza as consequências são graves. Os vulcões podem gerar três tipos de erupções, dentre eles as erupções efusivas, que são caracterizadas pelo derrame de lavas, as erupções explosivas, denominadas pelo lançamento violento de materiais ao ar, como fragmentos rochosos, chamados de piroclastos, e também não a lava, e por fim, as mistas, que é quando o vulcão emite tanto lava quanto os piroclastos. A lava nada mais é que rochas que são totalmente derretidas pelo calor, ou seja, massas de rochas enormes em fusão total. As erupções ocorrem quando as rochas situadas debaixo da superfície terrestre sobem até a superfície. A quantidade de lava que pode ser expelida por um vulcão pode ser tão imensa, podendo formar rios e rios de rocha derretida com uma temperatura elevada a mais de 1000 graus centígrados. Esses fluxos por onde passam vai acabando e destruindo absolutamente tudo, e aí quando esfriam podem até formar barreiras rochosas. Por mais que seja bastante assustador e muito devastador, as erupções vulcânicas são fenômenos incríveis e não podemos negar a beleza desses fluxos de lava. Enxurrada. As enxurradas têm sua reputação de serem uma bênção dos céus, principalmente em regiões onde ocorre somente em uma época do ano. As chuvas consigo trazem esperança, deixando a vegetação com mais vida, nascendo assim frutos e consequentemente atraindo mais animais. Além disso, auxilia também atividades humanas como a agricultura. No entanto, com as chuvas vêm as enxurradas, que é basicamente o excesso de água, que nas cidades grandes não é absorvido pelo solo, podendo carregar e arrastar tudo que estiverem em seu caminho. Algumas enxurradas têm uma força tão forte que pode atingir proporções parecendo rios temporários. Apesar de ser um fenômeno natural, contribui significativamente para o aumento de ocorrências das enxurradas. Por exemplo, atualmente e ainda nas grandes cidades, o solo é compactado com cimento e asfaltos. A água da chuva não penetra no solo, criando enchentes e enxurradas. Além disso, o desmatamento tem sua significância nisso também, pois uma vez que a árvore, principalmente através de suas raízes, além de manter o solo mais permeável, ajudam o ímpeto das enxurradas. Sendo assim, sem árvores e com o solo compactado, não há como parar a água de correr solta. Redemoinho. Se você mora na região central do nosso país, onde costuma ter temperaturas mais quentes e com um clima seco, com certeza você já ouviu falar de histórias com redemoinhos e até mesmo já presenciou esses fenômenos. Redemoinhos só podem ser vistos em dias de altas temperaturas. O motivo é que o calor concentrado em uma área específica do solo pode gerar uma diferença de pressão atmosférica entre essa área em particular e áreas adjacentes. Esta diferença de pressão faz com que o ar quente dessas áreas adjacentes convirja para a região com mais temperatura, fazendo com que uma coluna de calor suba em movimentos circulares, carregando poeira e terra junto, gerando assim o famoso redemoinho. Esses fenômenos são inofensivos na maior parte, podendo atingir tamanhos gigantescos, como esse registrado na Chapada Diamantina, na Bahia, ou até mesmo ocorre em mais de um ano no mesmo lugar. Em 2019, aconteceu algo mais elevado do que um simples redemoinho, registrado no interior do estado de Goiás durante uma queimada de um canavial. Com altas temperaturas, acabaram criando um redemoinho de fogo. Incrível e assustador, não é? Explosão de solo. As próximas imagens não representam especificamente de fenômeno natural, mas sim de uma certa estratégia utilizada pela engenharia, com a finalidade de abrir espaços durante as instalações de tubulações. Esta técnica usa uma carga de explosivos posicionadas em lugares estratégicos sobre o solo. Essas dinamites são ativadas em sequência, de modo que abram somente uma trincheira necessária para passar a tubulação planejada e assim não danificando a região em sua volta. Essa técnica pode ser muito desastrosa caso ocorra algum erro durante o seu planejamento. Se caso algum dos cálculos usados na elaboração tiver que seja um erro mínimo, as consequências serão graves. No entanto, quando tudo ocorre como planejado, elas podem ser utilizadas para abrir trincheiras de até centenas de metros. Apesar de não ser um fenômeno natural exclusivo, é impossível não enaltecer a execução desta técnica. Lava no oceano. Qual é a técnica mais conhecida para apagar fogo ou reduzir a temperatura de um objeto quente? É com água, certo? É o que acontece quando esses fluxos de lava tocam o oceano. O contato gera um choque térmico da lava quente com o oceano frio, sendo assim solidificando a lava instantaneamente, ao mesmo tempo que gera uma grande nuvem de água evaporada. Raios vulcânicos. Nem só de fluxo de lava vive o vulcão, como se não bastassem as lavas com altíssimas temperaturas e explosões de piroclastos que podem ser lançados a quilômetros de distância.
frequência. Algumas erupções vulcânicas geram raios, isso mesmo que você escutou, raios. Os raios vulcânicos ocorrem em erupções do tipo mistas, que vimos agora há pouco. Acontece que muitas partículas são jogadas na atmosfera, criando nuvens inteiras de detritos sólidos, mais conhecidos pelo nome de cinzas vulcânicas. Essas partículas são inteiramente carregadas de eletricidade estática, e quando essas partículas de eletricidade negativa se separam das partículas de eletricidade positiva, geram uma carga maior que a resistência do ar. Sendo assim, a eletricidade flui entre elas, gerando assim o raio. Cratera de Darvaz. Em algumas religiões, o inferno é totalmente representado por um lugar onde se predomina o fogo e queima eternamente. E é por esse mesmo motivo que a cratera de Darvaz recebeu o apelido nada simpático de a porta para o inferno. Localizada em Karakum, no Turcomenistão, a cratera possui cerca de 30 metros de profundidade, 70 metros de diâmetro e está em chamas há mais de 40 anos. Isso mesmo que você ouviu, a cratera de Darvaz está em chamas há mais de 40 anos. Esse fenômeno, no entanto, não é natural. A região foi descoberta na década de 70, quando os geólogos soviéticos perfuraram a região em busca de petróleo. Em uma dessas perfurações, atingiram o bolsão de gás. Uma dessas plataformas de bolsão de gás era tão grande que acabou cedendo e abrindo o que existe hoje. Os geólogos ficaram super preocupados com o tamanho da cratera de gás aberta e também que ela emitisse um violento volume de gases tóxicos. Sendo assim, encontraram uma ideia de que se ateassem fogo no local, tinha a esperança de que o gás logo se consumisse do que tentar fechar a cratera, o que aparentemente não foi uma ideia tão geniosa, uma vez desde que a primeira chama se acendeu na cratera, ela nunca mais apagou. Tromba d'água. Quem não gosta de tomar um bom banho de cachoeira? O contato com a natureza e a água caindo com tanta intensidade fazendo massagem nas costas, é muito bom de fato, mas é preciso muita atenção e cuidado. Se você estiver em uma cachoeira relaxando e de repente sentir que o fluxo de água está aumentando gradativamente, saia da área imediatamente, pois eventualmente você está presenciando uma tromba d'água. Este fenômeno acontece quando há uma chuva muito forte na cabeceira, que no caso é a parte mais baixa do rio, e aquele fluxo de água é dissipado pelo curso de água abaixo. A água desce praticamente sem controle nenhum e seu volume é enorme, podendo até causar grandes acidentes para as pessoas que estão apenas nadando, relaxando e se divertindo em uma cachoeira. Tempestade de areia. Quando pensamos em tempestades, logo referimos às grandes tempestades chuvosas, recheadas com estrondo de trovões e raios que clareiam as noites mais intensas. Apesar desta famosa reputação, muitas vezes a natureza pode nos surpreender com tempestades secas, com nenhum pingo de água, denominadas tempestades de areia. Essas tempestades ocorrem frequentemente em regiões desérticas, onde é costumeiro ter bastante areia. As areias são pequenas partículas de solo acumuladas e estão em um permanente processo dinâmico de movimentação, pelo simples fato de serem facilmente levadas pelo vento. Se há ocorrência de um vento muito forte, muitas partículas podem ser transportadas ao mesmo tempo, criando e causando grandes nuvens que podem cobrir grandes regiões, chamadas assim tempestades de areia. Já imaginou você estar bem no centro de alguma dessas? Não seria de fato uma das situações mais agradáveis, sendo que a maioria das tempestades de areia serem de baixo risco, algumas delas podem ser o oposto, gerando muito caos e até soterrando algumas estruturas. Antes de vermos os últimos fenômenos, você sabia que aqui no canal tem um vídeo chamado 5 curiosidades sobre o Godzilla? Então clica no card aqui em cima e veja esse último vídeo somente quando você acabar esse que você está assistindo, senão você será intimidado a lutar contra o Godzilla. Aproveite e deixe o seu like, se inscreva no canal e clique em ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Bioluminescência. A bioluminescência é um fenômeno que o próprio nome já explica. Bio vem do latim que significa vida e lumen vem do latim que significa luz. Sendo assim, esse fenômeno é a capacidade de alguns seres vivos terem de produzir a própria luz. Na natureza é repleto de bioluminescência, indo de organismos vivos simples como algas até invertebrados, como alguns peixes em zonas mais profundas e abissais que possuem luz própria. Você, ou até mesmo alguém que você conheça, já presenciou esse fenômeno de perto sem saber que era. Basta lembrar de um pequeno e simples vagalume. Aquele brilho dos vagalumes é um fenômeno chamado bioluminescente. Em alguns locais do planeta, essas algas podem se acumular com conformidade, que deixam as praias com uma cor única, como se as ondas brilhassem sob a luz do luar. Outro fenômeno bioluminescente bem famoso pode ser visto aqui mesmo no nosso cerrado brasileiro. Os já mencionados vagalumes botam seus ovos em cupinzeiros e quando suas larvas eclodem, elas apresentam as cabeças bioluminescentes. Esse plano faz com que suas presas sejam atraídas pela luz, além de deixar o cupinzeiro parecendo uma árvore de Natal toda enfeitada. Cachoeira submersa. Quando pensamos em cachoeiras, ninguém imagina que uma estrutura que depende muito da força da gravidade estará localizada embaixo d'água. Todavia, este fenômeno das Ilhas Maurício parecem desafiar
desafiar as leis da física. Apesar do registro impressionante e magnífico, a cachoeira submersa é simplesmente uma ilusão de ótica. A região das Ilhas Maurício possui então águas cristalinas que concedem aos tripulantes e navegadores uma visão incrível do fundo do mar, mesmo a uma enorme distância. As areias e sedimentos deslizam em direção ao oceano devido à ação das ondas, e quando se sobrevoa a região, se dá a impressão que uma enorme cachoeira se deságua no fundo do mar. Então, qual desses fenômenos chamou a sua atenção? Comente aqui embaixo. Além disso, deixe o like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo novo no canal. Este foi os fenômenos naturais mais estranhos do mundo.